alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram ao naufragar na fé. Portanto, alguns, nem todo, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Se nós rejeitarmos a boa consciência, podemos naufragar na fé. E é isso mesmo, Elisandra. Nós precisamos manter a boa consciência. Amém? Precisamos manter a boa consciência para não podermos naufragar na fé. Tem muitos que já estão naufragando na fé. Tem muitos que já estão naufragando neste barco. E eu quero falar para você que quem está no barco é Jesus Cristo de Nazaré. Mas tem muitos que estão naufragando neste barco. E nós não queremos estar neste barco a qual muitos naufragam pela consciência. Amém? Por aquilo que cometem pela consciência, pela má consciência, pela consciência poluída, pela consciência maliciosa, pela consciência, uma consciência melindrosa, pela uma consciência a qual ela faz os atos e ela não tem arrependimento, ela não tem medo. Então, ou seja, entendemos que isso pode causar uma catástrofe na nossa vida cristã. Entendemos que nós podemos ver o barco da nossa fé afundar se nós não tivermos uma consciência, ou seja, uma mente de Cristo, segundo o que está escrito em Romanos, segundo o que está escrito em Coríntios. Nós precisamos manter a nossa fé, porque pode acontecer uma grande catástrofe. Nos tempos bíblicos não existia, vamos dizer, os barcos, os navios. Eles não tinham a mesma tecnologia que nós temos nos dias de hoje. Cheia de botão, de parafernália, cheia de coisas. No tempo de Cristo, no tempo dos discípulos e no tempo dos homens que naufragavam, como o apóstolo Paulo, eles iam de um lugar para o outro, às vezes de navio. Amém? Às vezes eles iam de navio porque não tinham outro meio. Então eles iam pela água. Então eles iam através de um barco. E quantas navegações o apóstolo Paulo entrou, e ele sofreu algumas naufragações, porque muitos que estavam com ele no barco não dividiam a mesma fé e a mesma consciência. Imagine você estando no mesmo barco de alguém que está no mesmo conhecimento em Cristo Jesus. O barco, ele só tem uma direção. Nós sabemos que quem está no controle do barco é Jesus Cristo de Nazaré. Então entendemos que muitos acidentes acontecem por falta de preparo. Muitos acidentes, muitos barcos, eles acontecem por falta de preparo. Tem muitas pessoas que naufragam na fé por causa de um preparo que lhes falta. E esse preparo, muitas das vezes, é vindo através da palavra de Deus. Muitos desistem no meio do caminho. Então nós podemos ver, no decorrer da história, nós entendemos que, lembra da história do Titanic? A qual o construtor do Titanic disse assim: ninguém, nem Deus consegue afundar este navio, este barco. Então ele tinha plena consciência. Só que bastou um iceberg, bastou um obstáculo no caminho daquele barco, daquele navio. Bastou isso para que aquele navio viesse a encher de água e naufragar. E todos nós que já assistimos esse filme conhecemos a história. Então entendemos que o Titanic não foi preparado para afundar. Você nunca começa uma história com Cristo, ou você não vai para a igreja, ou você não começa a buscar a Deus com o pensamento: ai, daqui uns dias eu vou me afastar, daqui uns dias eu vou desistir, daqui uns dias eu vou parar. Você nunca começa algo na sua vida com a mente fatalista, pensando assim: ah, eu vou começar, mas não vai dar certo. Ninguém começa assim. Todos nós começamos com o pensamento: não, eu vou começar para que isso dê certo. Ninguém começa um casamento para dizer assim: ah, eu vou casar para se separar. Ninguém começa uma empresa, ninguém começa
começa um comércio em sua vida, algo que ela faz, uma profissão, uma faculdade, dizendo, eu vou fazer, mas não vai dar em nada na minha vida. Todos aqueles que fazem algo, fazem na certeza que vão concluir, amém? Então Deus está querendo nos ensinar nessa noite que o barco aonde você entra, o barco da fé, ele só pode naufragar se você quiser, se você desistir, ou se você pular desse barco antes daquilo que Deus falar para você. Noé teve a experiência de construir um grande barco para uma grande salvação, e às vezes Deus coloca barcos no nosso caminho para que nós possamos entrar. Que barco é esse? O barco da fé, para que você possa entrar no barco da fé e romper em Cristo Jesus, amém? Ou seja, entendemos que lá no livro de 1 Reis, capítulo 22, versículo 48, olha que interessante que a Bíblia nos diz. 1 Reis 22, 48, olha só o que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz assim: então não havia rei em Edom, porém reinava um governador. Fez Josafá navios de Tarsis para irem a Orfi em busca de ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Enziron-Geber. Então Acacias, filhos de Acabe, disse a Josafá: vão aos meus servos embarcados com os teus. Porém Josafá não quis. Josafá descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Deixa eu te dizer uma coisa. Josafá tinha um plano de atravessar com os ouros. Josafá tinha um plano de atravessar para o outro lado da margem, do outro lado da cidade, do outro lado de um lugar onde ele tinha um objetivo. Porém, no meio do caminho, o barco naufragou. Porém, no meio do caminho, o barco acabou caindo, porque lhe faltou cuidados, lhe faltou observância, lhe faltou postura para que ele pudesse conduzir aquele navio, para que ele pudesse estar juntamente com as outras pessoas, para que aquele navio chegasse no destino. Eu quero te dizer que Deus, ele é o maior responsável e ele é o maior interessado para que o seu barco, o barco da sua fé, chegue ao destino final. E o destino final é a eternidade em Cristo Jesus. Enquanto nós estivermos nesse mundo, haverá tempestades, haverá obstáculos, haverá dificuldades, mas em nome de Jesus você não vai se dobrar e não vai deixar o seu navio afundar. Alabashéria, não vai deixar afundar, amém? Então, quando eu olho para esse texto, eu comparo ao texto de Atos dos Apóstolos, a qual o apóstolo Paulo passou por vários naufrágios, passou por várias catástrofes. Então, ou seja, quando eu olho para isso, eu olho uma catástrofe cristã, eu olho uma catástrofe de homens e mulheres de Deus que desistiram no meio do caminho da sua jornada, que desistiram no meio da sua vida cristã. Então Deus quer o quê? Firmar a sua vida, porque Ele está dizendo, eu estou no controle do navio, eu tenho o controle, eu sei para onde eu vou, para que você entregue o controle nas mãos de Deus, amém? E Deus, Ele deseja atuar em sua vida, Deus deseja atuar em você, no seu coração e na sua fé. Então, quando nós olhamos para isso, nós olhamos que muitas pessoas naufragam na fé e muitos pulam do barco antes do tempo. Lembra de Jesus? Quando Jesus deu uma ordem imperativa, disse, atravessemos para outra margem, Marcos capítulo 4, versículo 35, Jesus, atravessemos. Jesus deu uma ordem imperativa, dizendo, vocês vão atravessar. Mas Jesus não contou o que eles iam enfrentar no meio do caminho com o barco. Muitas vezes Jesus quer nos dar experiência para exercitar a nossa fé, para saber aonde a nossa fé está apoiada, para saber aonde a sua fé está apoiada. Porque na primeira tempestade que vem, às vezes você quer desistir, mas em nome de Jesus eu vim para trazer uma palavra de ânimo, de encorajamento para você e para dizer que Jesus já deu uma ordem para atravessar o barco para outra margem, porque há uma obra de Deus a ser feita na sua vida. Pastor, mas por quê? Todos nós que somos chamados por Deus, Ele deseja nos inserir no corpo de Cristo.
E quando nós somos inseridos, ou seja, colocados no corpo de Cristo, existe um objetivo. Porque quando nós olhamos a um corpo de um ser humano, nós vemos que tudo que o ser humano tem, mãos, pés, braços, todos eles têm um objetivo. A mão para segurar, o braço para segurar a mão, amém? A mão para apoiar os dedos. E assim vai na vida, no corpo de um ser humano. Imagine o corpo de Cristo. Você foi inserido no corpo de Cristo. Você foi chamada por Deus para ser inserida, para ser colocada no corpo de Cristo, para que você pudesse ser uma sustentação para alguém, para ser a coluna para alguém, para ser um suporte para alguém, para ser uma ferramenta para alguém. Deus vai usar a sua vida como ferramenta. Deus vai usar a sua vida como uma ferramenta na vida de outra pessoa. Amém? Então Deus ele está dizendo, é isso mesmo, Janiele, para que você que pulou do barco, volte a entrar no barco. Você está sendo inserida no corpo de Cristo com um objetivo. E esse objetivo é fazer com que você adquira experiências, para que através das suas experiências desse barco, você venha romper com o barco em nome de Jesus. Está na hora de deixar o barco de Cristo ser guiado por Ele. Está na hora de você, como tripulação, entrar neste barco. Amém? Então muitas pessoas têm desistido no meio do caminho. Muitas pessoas têm naufragado na fé. Quando eu olho para o texto de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 25, eu vou ver o apóstolo Paulo dando um testemunho que ele naufragou 3 vezes. Mas ele não naufragou na fé. O barco poderia estar naufragando, mas o apóstolo Paulo, ele estava firme na fé. Você quer ver uma coisa? A Bíblia vai dizer no livro de Jonas, que Jonas tinha uma ordem de Deus para ir para Nínive. Jonas tinha uma ordem de Deus para ir para Nínive. Deus falou para Jonas, Jonas, vai para Nínive e prega para aquele povo. O que Jonas fez? Jonas entrou no navio e foi em outra direção. Jonas entrou no navio e pegou rumo a Tarsis. E o projeto de Deus não era para ele ir para outro lugar. Não era para ele ir para outra direção. Era para ir na direção que Deus estava guiando. Sabe o que eu quero dizer para pessoas que estão me assistindo? Que Deus vai começar a te dar direções para que você entre no barco e siga rumo àquilo que Deus tem para a sua vida. Quando Deus falou para Jonas, falou, Jonas, é para você ir para lá, porque tem pessoas ali que necessitam ouvir sobre a palavra do arrependimento, porque eu vou destruir aquela cidade. E Deus usou a vida de Jonas ali, mas debaixo de muita rebeldia, Jonas, ele disse, eu não vou. Ele foi e se escondeu no porão. Ele foi e tomou uma outra atitude. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Que Jonas se escondeu do chamado de Deus. Jonas se escondeu da responsabilidade que Deus havia dado para ele. Então Deus está dizendo para você, não fuja da responsabilidade que eu estou colocando nas suas mãos. Deus está dizendo, para você que é casado, Ele está dando a responsabilidade de você cuidar da sua esposa. Para você que trabalha, Ele está te dando a responsabilidade dentro do seu trabalho. Haverá um reconhecimento de Deus. Deus vai fazer com que as pessoas olhem para você, mesmo nesse tempo de crise e dificuldade. Deus está colocando, você mulher, Deus está colocando a responsabilidade de você amar o teu esposo. Deus está colocando a responsabilidade do homem amar a mulher. Sabe por quê? No livro de Coríntios diz que o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então, para as pessoas, Deus dá responsabilidades. Deus, quando chamou os discípulos, Deus chamou as pessoas que estavam ali ocupadas. Deus chamou Mateus, que estava na coletoria. Deus chamou Mateus, que era Levi. Deus chamou outros homens, Pedro, que estava pescando. Aonde Pedro estava pescando? No barco. Então, eu quero te dizer que Jonas recebeu uma ordem divina. Jonas, vai para aquele caminho, Jonas. Jonas, vai para aquela direção. E Jonas teimoso foi para uma outra direção. Jonas teimoso pegou um outro rumo. Jonas teimoso pegou uma outra direção. Sabe o que Jonas fez? Se escondeu de Deus dentro do cais do navio. E a própria palavra de Deus diz,
Não tem como se esconder de Deus. Se colocar a cama lá nas alturas, lá o Senhor está. Se colocar no mais profundo abismo, lá está o Senhor. Então não tem como fugir de Deus, amém? Sabe o que eu quero dizer para você? Não tem como você fugir mais de Deus e da responsabilidade. Não tem mais como fugir. Porque Deus te inseriu no corpo de Cristo. Pastor, em qual momento eu fui inserido? Quando você levantou a sua mão, quando você aceitou o Senhor Jesus Cristo, quando você entregou sua vida para Cristo, Deus te inseriu no corpo de Cristo para te dar uma responsabilidade. E essa responsabilidade vai te promover diante dos céus. E grande será a glória de Deus sobre a sua vida. Então eu olho para Jonas e eu vejo o sinônimo da palavra teimosia. E de repente o barco começa a passar por uma tempestade, que Deus permitiu que aquele barco passasse por aquela tempestade. Tempestades que foram criadas por causa de uma pessoa. Tempestades que foram criadas por causa de um homem chamado Jonas, por não obedecer à voz de Deus, porque Deus tinha um cuidado e um apreço por aquelas almas que estavam perdidas. Aí Jonas desceu no cais, ficou dormindo, e daqui a pouco o barco começa a balançar, e daqui a pouco as coisas começam a acontecer, parece que ia afundar. E daqui a pouco eles começaram a jogar sorte. E aí daqui a pouco eles vão até Jonas e falam: por que você dorme enquanto o barco está quase afundando? Tem pessoas que estão dormindo ainda na fé. E Deus está dizendo: eu estou trazendo despertamento, porque haverá um avivamento no Brasil, nas nossas vidas. Mas para que esse avivamento venha, tem que haver o arrependimento, porque o arrependimento precede do avivamento. O que é o avivamento? É você ser uma influência, é a obra de Deus ser uma influência, é o evangelho de Cristo influenciar as nações, para que as pessoas voltem para o Senhor, para que a glória, para que o poder, pessoas vão andar na rua e daqui a pouco serão batizadas com fogo e poder, mas para que isso aconteça na nossa nação, haverá o arrependimento, e Deus está chamando a igreja de Cristo para o arrependimento, porque muitos se esconderam dentro do porão. E Jonas, ao estar naquele porão daquele navio, Jonas ia ter uma experiência de morrer juntamente com os tripulantes. E de repente eles jogam sorte dentro daquele navio. Sabe o que eles fazem? Cai em Jonas. E daqui a pouco eles começam a chamar a atenção e dizer: por que vieram sobre isso? Aí Jonas já se abre e fala: ó, eu sirvo um Deus e a responsabilidade é minha, porque eu não obedeci a Deus, porque eu não fiz aquilo que Deus havia falado para mim. Deus havia dado uma ordem porque Ele queria salvar. Eu quero te dizer nessa noite que Deus vai te usar como instrumento para a vida de alguém, para levar a salvação. Escute o que eu estou falando. Deus vai te usar como um instrumento na vida de alguém, para que essa pessoa conheça o plano da salvação. E você será esse instrumento de Deus. Sabe por quê? Deus está chamando a sua vida. Ele já te inseriu no corpo. E agora vem as responsabilidades de Deus sobre a sua vida. Então Jonas não tinha como fugir. Jonas não tinha como correr. Porque Deus contava com a presença de Jonas em Nínive para pregar para aquele povo. Como é que se converterão se não há quem pregue? Como é que se salvarão se não há quem fale? Então Deus escolheu a mim e a você para anunciar as boas novas. Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Todo aquele que crê nele e se for batizado será salvo. Então eu olho para Jonas e eu vejo Jonas perdido. E daqui a pouco os homens começam a se desfazer das coisas dentro do navio. E daqui a pouco eles olham para Jonas. Jonas falou assim: ó, me joga no mar. E eles com temor, porque cada um deles servia um Deus. Eu quero te dizer, talvez você está no barco onde cada um busca um Deus. Talvez você está no lugar, talvez você mora no lugar, talvez você convive com pessoas, talvez você trabalha com pessoas que cada uma delas busca um Deus. Mas eu quero te dizer que todos vão reconhecer que Deus é contigo. Todos vão reconhecer que Deus caminha com você. Todos vão reconhecer que Deus é o Deus na sua vida. Sabe por quê? Ainda que cada um dentro deste barco sirva um Deus, eles vão ter temor ao falar ao seu respeito. Eles vão ter temor ao pronunciar o seu nome. Eles vão ter temor ao pronunciar algo ao seu respeito. Sabe por quê? Porque Deus irá se fazer presente.
Mesmo Jonas na rebeldia, Jonas falou, me joga no mar. E nós já sabemos o que aconteceu. Aquele barco teve um grande livramento. Então a vida de todos os tripulantes foram poupadas. O que eu quero dizer, tem vidas que serão poupadas por causa da sua vida, por causa da sua oração, do seu clamor. Lembra de Noé? A vida da sua família foi poupada por causa da obediência de Noé. Está na hora de nós obedecermos a Deus. Está na hora de obedecermos a palavra que Deus tem nos falado. Amém? Então, quando eu olho para isso, quando eu olho para a história do apóstolo Paulo, eu vejo o apóstolo Paulo vivendo vários naufrágios, vivendo várias experiências, e Deus chamando o apóstolo Paulo a andar no sobrenatural, porque em todas as coisas, mesmo o apóstolo Paulo no naufrágio, ele acabou se livrando. Então, o que nós entendemos? Entendemos que Deus está chamando a gente para um novo tempo. Lembra de Lucas capítulo 15? Do filho pródigo? Ele estava dentro do barco, dentro da sua casa. Ele estava juntamente com a sua família. Ele estava juntamente com seus filhos, juntamente com seu irmão. Mas de repente, deu uma doida nele, ele quis sair, ele quis conhecer outras coisas, ele quis conhecer outras culturas, ele quis conhecer outros povos, ele quis conhecer outras pessoas. E ao sair da sua casa, a Bíblia diz que ele começou a gastar tudo aquilo que ele havia pedido para o seu pai. Porque a primeira coisa que ele fez de errado, ele pediu uma herança, o seu pai estando vivo. Então, ou seja, ele matou o seu pai estando vivo. E quantos não têm matado outros na fé? Quantos não têm matado os seus pais na fé? Quantos não têm matado os seus irmãos na fé? Quantos não têm matado pessoas na fé? Por causa de uma decisão, por causa de uma atitude. Então aquele filho pródigo tomou uma atitude desesperada e falou, não, eu vou. E o pai falou, tá bom, não vou te segurar. Sabe o que o pai está falando para você? Talvez você tomou uma decisão de sair, uma decisão de querer pular do barco. Talvez você tomou uma decisão de romper, de acabar com tudo. Mas Deus está mandando te dizer, se você voltar para o barco, ou se você continuar no barco, grande será a navegação, mas você vai chegar no objetivo proposto pelo reino dos céus. Existe um objetivo de Deus para a sua vida. Existe um objetivo dos céus. Entenda que Deus não faz nada por acaso, e não existe acaso no vocabulário de Deus. Existe propósito, existe propósito. Você precisa viver no propósito de Deus para que você caminhe segundo a vontade do Senhor. Porque o filho trabalhava com o pai e era um trabalho árduo. Mas o filho, ele não desfrutava, ele trabalhava. Então ele estava ali constantemente no trabalho com seu pai. E quando o filho foi embora, ele perdeu a comunhão com o pai. O que Deus quer enxertar em você nessa noite é que você não saia da presença do pai. Porque se você sair da presença do pai, você pula fora do barco. E quantas pessoas têm pulado fora do barco? As coisas estão apertando, as coisas estão se dificultando. Meu irmão, dê glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus está no controle ainda. Ele rege a sua vida. É Ele que está provocando o milagre na sua vida. E através dele provocar o milagre, vai acontecer coisas sobrenaturais. E Deus vai ser glorificado. Muitos que diziam que você e não ia dar em nada, que as coisas não iam acontecer, que você era uma pessoa, parece que estava perdendo o sentido das coisas. As pessoas as mesmas vão ter que olhar para você e dizer assim, ó, eu acredito realmente que Deus é na sua vida. Porque Deus vai fazer uma reviravolta de 360 graus na vida de pessoas que estão me assistindo. Tem pessoas que vão viver a volta de 360 graus. O tempo que você passou chorando no início deste ano, no final do ano passado, eu quero te dizer que até o final do ano existe uma resposta. A Bíblia diz que Davi, ele foi atrás da arca. E a arca da aliança, ela representava a presença de Deus. Sabe o que aconteceu? Davi, quando estava trazendo a arca, aconteceu um incidente. E ao acontecer, a arca ficou na casa de Obed-Edom.
Tem pessoas que Deus escolhe só para abençoar. Tem pessoas que Deus escolhe só para colocar na vida dela a provisão e a providência. Escute o que eu estou te dizendo. Deus está trazendo a arca na sua vida. Deus está trazendo a arca dentro do barco da sua casa, da sua família. Deus está levando. Sabe o que aconteceu com Obed-Edom? Quando a arca da aliança entrou na casa daquele homem, um homem que tinha uma vida destruída, um homem que tinha uma vida arruinada, um homem que tinha uma vida talvez destruída financeiramente e espiritualmente, quando a presença de Deus entrou na casa de Obed-Edom, a glória de Deus invadiu aquele lugar. A glória de Deus está invadindo a sua casa hoje. Receba essa palavra, porque a glória de Deus, Davi se preocupou em trazer a glória, em trazer a presença, em trazer a arca. Deus quer levar a arca para a sua casa, aleluia! Deus quer levar a presença novamente. Você que não estava sentindo mais a presença de Deus, Ele está dizendo, é noite da minha arca entrar na sua casa. É noite da minha arca entrar na sua casa. É noite da minha arca entrar na sua casa. É noite da arca de Deus entrar na sua casa. Deixa a arca de Deus entrar. Deixa a arca de Deus entrar. Deixa a arca de Deus entrar. Deixa a arca de Deus. Porque quanto mais você estiver neste barco, quanto mais você estiver deixando Jesus no controle do barco, mais a arca de Deus, ela vai reinar. Deixa a arca de Deus. Deixa a arca de Deus entrar. Deixa a arca de Deus. Deixa a presença de Deus entrar. Deixa a presença de Deus entrar. Deixa a presença de Deus entrar. Deixa a presença de Deus. Deixa a presença de Deus. A arca da aliança está entrando na sua casa agora. Sabe por quê? Porque a arca da aliança precisa estar dentro deste barco. A arca da aliança precisa. Por que o apóstolo Paulo não naufragou? Porque a arca da aliança estava com ele. Porque a presença de Deus estava com ele. Ele carregava a presença de Deus. Ele carregava. 2 Samuel, capítulo 6, pega aí. Abra aí 2 Samuel. Capítulo 6, versículo de número 7. Pega versículo de número 5. Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau. Quando a presença de Deus entra, a alegria entra na sua vida. Quando a presença de Deus entra, a alegria do Senhor entra na sua vida. Amém? A alegria do Senhor é sua força. Amém? Então para de chorar. Para de entregar os pontos, para de querer desistir, para de querer jogar tudo para o alto. A alegria do Senhor é a sua força, porque a arca de Deus está entrando na sua casa. E quando a arca de Deus entra, o ambiente muda, a atmosfera na sua casa muda. Sabe essa confusão que está tendo aí? Sabe essa contenda que está tendo aí? A arca da aliança está entrando para trazer paz, para trazer alegria. Sabe por quê? Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Meu irmão, não tente ajudar a Deus. Não tente colocar as mãos naquilo que não é para você colocar a mão. Às vezes você está pondo a mão naquilo que é para Deus fazer, para Deus guiar. Sabe o que aconteceu? Os bois tropeçaram que trazia a arca, porque naquele tempo era normal. Então os bois vinham e daqui a pouco os bois tropeçaram e Uzá, com boa intenção. Escute, tem pessoas que estão se aproximando de você com boas intenções. Mas lembra no início da palavra que nós falamos? Que a consciência, ela corrompe a fé. A má consciência corrompe a fé, muitos se perdem. Então Uzá teve uma boa consciência de pôr a mão na arca para querer ajudar. Capítulo 6, versículo de número 7. Versículos 6 e 7 de 2 Samuel. Aí ele diz, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá,
e Deus o feriu ali por irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Sabe por que Deus ele fez isso com Uzá? Porque Uzá queria dar uma mãozinha para Deus. Tem pessoas que querem dar uma mãozinha para você e não é a mão de Deus. Tem pessoas que querem te ajudar, escute isso. Tem pessoas que querem estender as mãos para te ajudar, mas não foi Deus que mandou. Quando é Deus que manda, a paz vem no seu coração. Sabe por quê? O seu coração está preocupado, até por essa mão que está vindo te ajudar. E Deus está te dizendo assim, ó, tem mãos que estão vindo te ajudar que não são enviadas por mim. Então Uzá foi colocar as mãos. Uzá foi querer colocar as mãos naquilo que não era para colocar. Tem coisas que Deus está tratando, tem pessoas que Deus está moldando, tem pessoas que Deus está transformando. Então não põe as suas mãos. A Arca da Aliança estava voltando para Israel, porque Davi fez uma grande festa para trazer. No versículo 8, desgostou Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Escute isso, tem situações que aconteceram, que Deus está criando oportunidade. Aquilo que parecia ser maldição, Deus está criando oportunidade. Sabe por quê? Ele está dentro do barco, ele está dentro do navio, e ele está com a presença dele e o controle da sua vida. Amém? Então, ou seja, a Bíblia está dizendo, temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Então eu quero te dizer que Deus, ele é um Deus de estratégia. Às vezes Deus vai paralisar algo e vai dar continuidade através da sua vida. Sabe aquilo que parou na sua casa? Sabe aquela construção? Eu estou falando para uma pessoa que sabe aquela construção que parou na sua casa. Seu pai começou, sua mãe começou a dar continuidade. Seus irmãos tentaram, mas tudo ficou parado. Deus está mandando dizer para você que ele vai dar continuidade através da sua vida. E por quê, pastor? Porque a Arca da Aliança e a presença está entrando dentro do barco. Amém? Tem coisas na sua vida que pararam. Os seus irmãos começaram a faculdade e pararam. E você vai continuar a fazer um ciclo diferente. Amém? Recebe essa palavra na tua vida. Não quis Davi retirar junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez levar a casa de Obed-Edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou toda a sua casa. E o Senhor abençoou toda a sua casa. E o Senhor abençoou toda a sua casa. Bastou 3 meses. Escute o que eu estou falando. Conte aí a presença de Deus entrando, a sua vida em obediência a Deus e a palavra de Deus. Conta 3 meses. Para que aquilo que era impossível aos teus olhos vai começar a acontecer. Deus vai dar sinais para você. Deus vai dar direção. Então não se aveste, não se apavore, porque em 3 meses Deus estará trazendo novidade de vida. Deus irá trazer a bênção dele. Em 3 meses, Obed-Edom, que estava no meio do caminho geteu, não era para ele nem entrar na história, não era para nem ele entrar na história que Davi estava construindo ali, trazendo a arca, mas ele teve a oportunidade. Escute o que eu estou falando para você. Escute o que eu estou te dizendo. Deus vai criar uma oportunidade na sua vida. Deus vai criar, está vindo uma oportunidade. Aguarde aí, escute o que eu estou falando, e que através dessa oportunidade, Deus em 3 meses vai mudar tudo em nome de Jesus. 3 meses, Deus vai começar a mexer em processo. 3 meses, Deus vai começar a mexer em corações. 3 meses, Deus vai começar a mexer em estruturas. 10 meses, Deus vai começar a abrir portas. 3 meses, escute o que eu estou falando. 3 meses, essa construção vai terminar. 3 meses, as portas vão se romper na sua vida. Porque a presença de Deus entrou no seu lar. Mas o apóstolo Paulo tinha um objetivo. Assim como a arca entrou na casa de Obed-Edom por um objetivo. Você precisa ter objetivos em Deus. Você precisa ter um objetivo e ter um coração em Deus. Amém, Fernanda?
Você precisa ter um objetivo, porque quando nós não temos objetivo, a nossa vida fica vaga diante do Senhor. Amém? Deus, ele é o arquiteto. Deus, ele tem a planta. Amém? Deus, ele tem a planta e o controle de todas as coisas. Aí eu olho para o livro de Atos dos Apóstolos. Eu olho para o livro de Atos e eu olho para aquilo que Paulo, ele viveu, para aquilo que Paulo, ele passou, para aquilo que Paulo, ele teve a experiência. Amém? Escute o que eu estou falando para você. Paulo foi direcionado por Deus e Deus deseja direcionar muitas pessoas. Paulo passou a maior parte do seu tempo pregando o evangelho, viajando em navios. Então, quando nós olhamos para o navio, nós entendemos que os navios da nossa vida, eles precisam ter um condutor. Guarde isso. O barco, o navio da sua vida, ele precisa ter um construtor, ele precisa ter alguém que guie. Você precisa ter objetivos, você precisa traçar metas diante de Deus. Você precisa traçar. Sabe o que aconteceu com os discípulos em Marcos capítulo 4? Sabe o que aconteceu com aqueles homens? A Bíblia diz que aqueles homens, eles ouviram a voz de Jesus, mas eles não tinham objetivo de atravessar a margem. Talvez você não tenha objetivo nem de viver, não tem objetivo mais de casamento, não tem objetivo de ter uma família, filhos, não tem objetivo de construir nada, um patrimônio. Talvez você perdeu os objetivos porque você foi frustrado em algumas coisas na sua vida, mas eu quero te dizer que nunca é tarde para recomeçar. Ainda que o recomeçar seja difícil, é necessário você recomeçar diante do Pai. É necessário, porque aqueles discípulos, eles estavam assim. A Bíblia diz que Pedro estava pescando. Quando Jesus se aproximou de Pedro, a Bíblia diz que Pedro estava pescando. E aí, de repente, Pedro passou a noite inteira pescando. Tem pessoas que estão passando tempos e mais tempos jogando a rede e não vem nada. Tem pessoas que estão jogando a rede e não vem nada dentro da rede. E talvez o peixe que você precisa, talvez o peixe está pulando para fora da rede. Talvez o peixe que você precisa está pulando para fora. E talvez você precisa trazer esse peixe para volta para casa. Talvez há muito tempo você tenha lançado a rede. Mas escute o que eu estou falando. 3 meses. 3 meses é um mês da abundância. 3 meses. Nós estamos em junho, julho, agosto, setembro. 3 meses de bênçãos. Vai vir coisas na tua vida que você não esperava. Vai vir direções para a tua vida que você não esperava. Então está na hora de você colocar objetivos na tua vida. Está na hora de você colocar no papel as metas para Deus cumprir na sua fala. Deus, eu preciso disso na minha vida. Sabe por quê? Senão você vai viver como a Janiela está colocando, frustrada. Então os discípulos, o apóstolo Pedro estava no mar, e estava pescando. De repente ele não encontrou nada. De repente ele não pescou nada. Eu estou falando com pessoas que elas estão tanto sem objetivos que elas não estão pescando nada. Talvez foram frustradas no trabalho. Talvez foram frustradas na profissão, na vida sentimental. Talvez foram frustradas em um casamento. Talvez foram frustradas em um relacionamento. Mas Deus está dizendo para você, cria meta, cria objetivos, tenha um foco. O teu foco vai ser sempre Jesus, o teu alvo. Mas no meio do caminho, Deus vai mudar a sorte. Aquilo que parecia maldição, Deus vai transformar em bênção na tua vida. Aquilo que parecia maldição para Davi, porque morreu Uzá, quando chegou na casa de Obed-Edom, se transformou em bênção. Tem coisas que as pessoas estão rejeitando e Deus vai colocar na sua vida e você vai ter a sabedoria do alto para usufruir, usar da melhor maneira, porque Deus vai te usar. Deus vai te usar, amém? Deus vai usar a tua habilidade, Deus vai usar a tua capacidade, Deus vai usar o teu intelecto e Ele vai acrescentar a unção de Deus sobre a tua vida. Recebe essa palavra, sabe por quê? O mar pode estar em baixa,
O mar pode estar em baixa, pode ser que você não esteja pegando nada. Hoje, você possa ser que olhe para a sua situação e acha que para você não tem mais jeito, e acha que para você não há uma saída. Jesus disse, vinde a mim. Você precisa vir até Ele. Vós que estás cansados e sobrecarregados. Ele diz que eu vos aliviarei. Sabe por que Jesus ele tinha que atravessar para o outro lado da margem? Sabe por que Jesus tinha que atravessar? Porque ele tinha que encontrar Levi. Sabe que quando você entra no barco de Jesus, sabe que quando você entra no controle de Jesus, ele quer te levar para outro lado. Ele vai levar algumas pessoas para outro lado. Tem pessoas que vão viajar países. Eu estou falando com pessoas que têm sonhos de viajar deste país para outro país, e Deus vai proporcionar viagens. Deus vai proporcionar viagens. Pode tirar o passaporte. Você queria uma confirmação e Deus vai preparar para você viajar em nome de Jesus. Receba essa palavra na sua vida. Receba essa palavra. Por que Jesus tinha que atravessar para outro lado? Porque tinha Levi. Tem Mateus te esperando. Tem Levis te esperando, porque quando Jesus saiu daquele mar, saiu daquela fúria do mar, saiu daquela situação do mar, existia uma resposta do outro lado. Jesus teria pessoas para salvar. Amém? Jesus teria pessoas para transformar. Sabe por quê? É através das suas mãos que Deus vai curar. Sabe o que aconteceu quando Jesus atravessou a margem? Existia um endemoniado, Gerazeno, um gadareno. Existia uma pessoa que estava terrivelmente sofrendo do outro lado. Existem barcos na nossa vida que eles vão vir a tempestade, mas não é para você pular do barco. Ainda que você saiba nadar, ainda que você saiba fazer outra coisa, não pule do barco. Entenda o que eu estou dizendo. Ainda que você tenha outras habilidades, ainda que você tenha outras facilidades, não pula do barco. Sabe por quê? Quando atravessar a margem, Deus vai salvar alguém. Eu não sei quem é que vai ser salvo, mas Deus vai usar a tua vida e vai mostrar. Sabe por que você passou a tempestade? Sabe por que você passou o temporal? Sabe por que você passou a adversidade? Porque do outro lado tem alguém que vai ouvir a minha palavra através da sua vida. Deus está te preparando. Deus está preparando a sua vida. Sabe por quê? Para que você possa viver o sobrenatural. Amém? Não perca o teu objetivo. Não saia do barco que Deus tem preparado para você. Não saia do barco. Talvez você queria sair do barco ministerial, espiritual. Talvez você queria sair do barco do trabalho. Não saia. Talvez você queria mudar de casa. Não é o tempo ainda. Talvez você queria alugar uma outra casa. Não é o tempo. Talvez você queria ir morar sozinho agora. Não é o tempo. Vai chegar o tempo a qual Deus vai honrar o nome dele na sua vida. A qual você vai viver as promessas de Deus. A qual você vai viver as promessas do Senhor. Porque o que vem virá e não tardará. Creia nessa palavra. O que vem virá e não tardará. Eu quero injetar ânimo de fé para você. Eu quero injetar ânimo de fé para a sua vida, porque tem pessoas que estão frustradas agora. Tem pessoas que estão frustradas nesse momento. Tem pessoas que estão frustradas e Deus está mandando te dizer que é tempo de você colocar objetivos. Para de ficar sofrendo, morrendo. Não pule do barco. Não pule do barco. Deus está falando para você, não pula do barco. Talvez você queria pegar as tuas coisas e ir embora. Talvez você queria pegar as tuas coisas e sumir e fugir. E Deus está dizendo para você, não pula do barco, porque eu tenho promessa para a sua vida. Eu tenho promessa para fazer. Ainda não acabou, tem coisas novas chegando aí, tem coisas extraordinárias chegando. Amém? Tem coisas extraordinárias acontecendo na sua vida. Tem coisas extraordinárias. Por quê? Porque existem promessas. Deus te inseriu no corpo de Cristo para que você pudesse viver. Ou seja, quando Deus disse para você, através do livro de Timóteo, quando Deus, voltando lá aquele texto, volte lá, 1 Timóteo. Volte lá, livro de Timóteo, 1 Timóteo.
capítulo 1. Deus está te encarregando, Deus está te chamando de filho. Talvez você há muito tempo não ouve essa palavra, porque você não tem mais pai, porque você não tem mais alguém. Talvez você queria ouvir somente isso. E Deus está te chamando de filho. Sabe o que ele diz? Eu te encarrego, filho, Timóteo, segundo as profecias. Então, uma profecia de Deus. Nós somos profeta de Deus. Abra a tua boca e começa a profetizar na sua casa. Abra a tua boca e começa a declarar sobre a vida do teu filho. Abra a tua boca e começa a declarar sobre esse casamento arruinado. Amém? Capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Aí ele diz, te encarregue que antecipadamente fosse objeto. Combate firmado, nelas o bom combate. Você precisa combater o bom combate, meu irmão. Você precisa ser um guerreiro de Cristo. Amém? Por quê, pastor? Ele quer que você mantenha a fé. Ele quer que você mantenha boa consciência. Porque você não vai naufragar. Mantenha a fé, mantenha boa consciência em Cristo Jesus. Porque essa é a promessa de Deus para a sua vida. Essa é a promessa de Deus para você. Porque esse combate não é seu. Esse combate é liderado pelo Senhor. Amém? Esse combate é liderado pelo Senhor. Então esse combate ele tem uma bandeira. A bandeira do nosso Deus. Ebenezer. Ebenezer. Até aqui ajudou-nos o Senhor. Amém? Profetiza. Ebenezer dentro da sua casa. O que significa? Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem a bandeira nas suas mãos. É uma bandeira de vitória. Amém? Então, ou seja, o bom combate é quando nós combatemos com a boa causa em Cristo Jesus. Amém? Esse bom combate. Deus está na frente. Ele é o Senhor dos exércitos. E esse combate é o quê? É o combate da boa consciência. É o combate da consciência limpa, tranquila, sem pisar em ninguém, sem ferir alguém, sem passar por cima de alguém para alcançar o que Deus tem para a tua vida. O que Deus tem para a tua vida é para você, meu irmão. Não há um número, aquilo que é número para você, o seu número, não vai caber em outra pessoa. Tem pessoas que vão querer o seu lugar, mas não cabe para ela porque está preparado para você. Sabe por quê? Eu quero te dizer, José, ele ganhou uma túnica dos seus pais, e os seus irmãos ficaram com inveja de José, e ao ficar com inveja de José por causa da túnica colorida, só que aquela túnica foi feita exclusivamente para José, aquela túnica foi feita exclusivamente para o filho daquele homem, para o filho de Jacó. A túnica foi preparada para ele, do tamanho, na medida, nas cores, ela é colorida, chamativa. Eu quero te dizer que Deus está preparando túnica ao seu número, do seu tamanho. Deus está preparando túnica para você. Existe aquilo que é para a sua vida, não vai servir em outra vida. Sabe o que aconteceu com Davi? Davi, ao lutar com o gigante, Saul falou para ele, ó, eu tenho um capacete, eu tenho uma armadura, eu tenho espada, eu tenho uma roupa aqui de guerra. Davi falou assim, não serve para mim, eu vou contra esse gigante no nome do Senhor dos Exércitos. Meu irmão, tem gente que quer colocar algo em você, você não vai aceitar. Tem pessoas querendo colocar algo que não é o seu número, não é o seu tamanho. Tem pessoas querendo empurrar algo em você que não é aquilo que Deus tem para a sua vida. O que Deus tem é uma pedra e uma funda que vão servir para derrubar o gigante. Então pode se preparar, porque uma pedra e uma funda estão sendo colocadas nas suas mãos para derrubar esse gigante que tem entrado no seu caminho. Esse gigante vai cair. Esse gigante vai cair. Tudo isso vai acontecer nesse período de 3 meses. 3 meses e o gigante vai cair. 3 meses e o gigante vai cair. Então o combate, meu irmão, quando nós falamos de combate, nós falamos de atrito. Nós falamos de um conflito. Com quem? Com o inimigo da sua alma. A Bíblia diz que o nosso adversário, ele não é carne nem sangue, mas é os príncipes, potestades, dominadores, são hostes espirituais. Então o seu maior inimigo, ele tenta entrar em conflito, porque ele quer te vencer no desgaste, no cansaço. Ele quer vencer essa batalha contra você num grande cansaço. Mas não abandone o barco, porque ainda que venha o cansaço,
mantenha-se firme. A Bíblia diz: aonde eu estou fraco, aí que eu estou forte em Cristo Jesus. Amém? Então mantenha-se vivo, firme no combate. Ai, pastor, já fiz de tudo aquilo que eu tinha que fazer. Meu irmão, não é para você fazer, é para você descansar em Deus. Você orou, você clamou, você apresentou. É Deus quem vai fazer o querer e o efetuar, amém? Então todo combate, ele tem um desgaste. Todo combate, ele traz um grande desgaste. Então o combate, ele serve para quê? O combate, ele traz uma renúncia pessoal. Então muitas das vezes você vai ter que renunciar algumas horas de sono. O combate, ele vai exigir de você de renunciar algumas horas sem comer. O combate vai exigir de você algumas horas lendo a palavra. O combate vai exigir de você algum tempo de oração. Amém? Porque você vai negar a si mesmo para você lutar com as armas espirituais este combate. Então o combate vai exigir de você algumas renúncias. O combate que nós temos combatido vai exigir de você algumas renúncias. É tempo de renúncia. É tempo de renunciar. O combate vai exigir de você renúncia. Amém? E quais são as renúncias pessoais? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Se você puder abrir aí, abre aí. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Quem está entendendo a mensagem dessa noite, diga amém. Ele diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Versículo 26, de 1 Coríntios 9, 26. Assim corro também eu, não sem meta. O apóstolo Paulo correu não como uma pessoa que corre sem objetivo, sem meta. Entende por que eu falei de objetivo? O apóstolo Paulo correu com uma meta no seu coração. Então todo atleta de Cristo, ele corre com uma meta. Todo bom soldado de Cristo, ele corre com uma meta. Qual é a sua meta de hoje? Amém? Então todo atleta, ele corre com um objetivo e com uma meta. Assim luto não como desferindo golpes no ar. Ou seja, ele está dizendo, assim eu corro, não como dando soco no ar, como lançando palavras ao vento, não. Eu corro com um objetivo e com uma meta. É tempo de você pôr metas em tua vida. É tempo de você pôr meta de oração, metas de jejum. É tempo de você pôr metas, propósitos de busca, de entrega. Amém? Então, para que Deus possa se manifestar mais em sua vida. Mas esmurro meu corpo, reduz a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, para que nós não venhamos ser desqualificados, nós precisamos correr com meta, nós precisamos ter objetivos no coração, nós precisamos ter a visão do reino. Amém? E como eu venço o combate que eu estou enfrentando? Como eu venço o combate para que eu não venha desistir, para que eu não venha pular do barco, para que eu não venha esmorecer na fé, para que eu não venha abrir mão, para que eu não venha me perder no caminho, para que a minha mente não venha ficar perdida no caminho, eu preciso vencer com muita oração. E a oração, ela precisa ter a qualidade de ser objetiva. A sua oração tem que ter meta. A sua oração tem que ter um objetivo. A sua oração, ela não tem que ser aquela oração, ai Senhor, não sei, não. A sua oração tem que ser oração de guerra. Senhor, eu estou numa guerra. Senhor, eu estou num combate. Eu não posso desistir, eu não posso parar. Não, não, enquanto você ficar se lamentando, enquanto você ficar reclamando, enquanto você querer desistir, o teu adversário, ele vai prosseguindo, até que você desista por completo. Mas nessa noite, é noite de você romper, para não naufragar na fé. Eu estou te dando a arma para que você possa romper, em nome de Jesus. E de que maneira eu venço esse combate? Com firmeza. Amém? Seja firme nas suas decisões, nos seus objetivos. Seja firme na meta que Deus tem proposta para a sua vida. Seja firme, porque você foi inserido ao corpo de Cristo. Então todos, um depende do outro. A oração,
A comunhão com Deus depende da oração. A renúncia depende do jejum. Amém? Então uma ferramenta depende da outra. A oração, o jejum depende da palavra, para conhecer o autor e consumador da minha fé. Então uma coisa depende da outra. Então se você interligar todas, o Senhor será glorificado na sua vida. O Senhor será exaltado na sua história. Quem te viu e quem vai te ver passando pela prova, e você vai dizer, eu passei, mas em todas as provas que eu passei, o Senhor foi comigo, me ensinou, e eu fui aprendendo a romper e a vencer em Cristo Jesus. Você não está sozinho no meio do deserto. Jesus estava no deserto, meu irmão, mas Jesus tirou uma grande lição de Deus, tirou uma grande lição, sujeitou a Deus e resistiu o diabo, usou a palavra contra o diabo, amém? Use a palavra, ore a palavra, cante a palavra, chame a palavra de Deus para dentro da sua casa, chame para dentro do seu barco, para que o seu barco não naufrague na fé, amém? Não faça como Josafá, que naufragou com o barco, com muitas especiarias e ouro. E eu venço esse combate com muita firmeza e vigilância. Seja vigilante mais no que você fala. Seja vigilante mais nas palavras que você está liberando para a sua vida. Seja vigilante, porque às vezes o barco naufraga. Lembra do começo que eu falei do Titanic? Lembra que eu disse sobre o Titanic? Que o homem que construiu falou, ninguém pode derrubar, nem Deus. Ou seja, ele subestimou a capacidade, a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Então não subestime Deus sobre aquilo que você está enfrentando e vivendo. Deus é o Deus do impossível e Ele